Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Uma motorista sem habilitação e bêbada atropelou nesse mês de abril uma bebê de 1 ano de idade. Esse bebê está internado em uma UTI. No mesmo mês, no DF, um bancário atropelou e matou uma motociclista. No carro dele foram encontradas notas fiscais de consumo de bebidas alcoólicas. Apesar da lei seca, não é raro encontrar motoristas dirigindo depois de beber. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do DETRAN do Distrito Federal, Glauber Peixoto. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, Glauber? Olá, Renata, a gente agradece a oportunidade de estar aqui conversando, sobre essas situações, para conscientizar as pessoas, e falar sobre essa importância de cada um tem de promover a segurança viária aqui no DF. Pois é, esses dois casos são, infelizmente, não são casos isolados, são casos que aconteceram agora, que chamam bastante atenção e a gente fez questão de trazer mais uma vez exatamente para isso, para que a gente possa conscientizar. Porque muitas vezes a pessoa que está ali no bar, enfim, está em alguma festa, alguma coisa, bebendo, dirige, não é possível, hoje em dia, que diante de tanta informação, você não saiba do risco que você está causando para si mesmo e, sobretudo, para as outras pessoas. Então, essa conscientização ela é fundamental. A lei seca existe desde 2008, é isso? Desde 2008, a gente teve algumas mudanças de lá para cá, justamente para tornar a norma cada vez mais severa, Porque, infelizmente, como você disse, muitas pessoas ainda insistem com essa prática imprudente de dirigir depois de beber, colocando em risco não só o condutor, mas outras pessoas no interior do veículo e até outras pessoas que são terceiros ali circulando pela via, E aí a gente vê situações como essa que aconteceu e realmente é preocupante. A gente precisa, antes de tudo, ter consciência, Porque são tragédias que estão acontecendo em razão de atitudes de algumas pessoas que ainda não pensaram nessa possibilidade de causar acidentes por conta dessa combinação álcool e direção. Perfeito. Vou pedir para o Guilherme soltar aí essa imagem que a gente tem, que é exatamente desse bancário, que ele saía, portanto, de um evento, dirigia embriagado. Você tem aí, Guilherme? É exatamente aí, ó. É isso aí. Foi lá no Noroeste, Matou essa mulher. Então, enfim, as imagens aí falam mais do que tudo, Me ajude aí a relatar essas imagens. Então, ele percebe que atropelou uma pessoa, não é isso? É verdade. Ele percebe ali, pelas circunstâncias que estão sendo apuradas, mas as imagens são muito claras, Então, ele mostra uma situação em que houve atropelamento, ele passa por cima da pessoa, para o veículo mais à frente, Ainda tem aquela frieza de olhar... Não prestar socorro. Não prestar o socorro, tentar ligar o carro, não consegue sair tranquilamente ali pelas ruas do Noroeste. Ou seja, muita frieza, afinal de contas é uma vida que está ali, E poderia, talvez, evitar toda essa situação simplesmente pela uma atitude correta no trânsito. A gente não sabe da índole dessa pessoa e nem é o caso aqui entrar nesse mérito. Mas a questão é qualquer pessoa que beber e dirigir está sujeita a isso. Esse é o grande ponto. Exatamente. O álcool é comprovado cientificamente que ele tira o reflexo da pessoa, a visibilidade, a visão da pessoa fica diferente, a coordenação motora, o senso crítico. Tudo isso muda. E essa é a razão de, não só aqui no DF, mas no Brasil inteiro, o álcool, essa combinação álcool e direção, ser ainda um dos principais causadores de mortes no trânsito. Então, realmente, as pessoas têm que ter essa consciência. Se ela está com a intenção de beber, não tem problema nenhum, mas ela não pode dirigir. Então, ela tem que se planejar. Poxa, eu vou para uma festa, eu vou a um bar, um restaurante, um show. Como é que eu vou voltar para casa, já que eu não vou poder dirigir? Eu vou com um amigo... Eu vou com serviço de transporte por aplicativo, táxis, ônibus. Hoje tem tantas opções, muitas alternativas. Então, você realmente tem que pensar nisso antes mesmo de sair de casa. Poxa, daqui a pouquinho escurece, eu vou para uma festa. Como é que eu vou fazer? Se a pessoa tiver essa consciência desde então, com certeza ela não vai ter riscos e vai conseguir sair, se divertir e voltar para casa em segurança. Certamente. E aí tem um outro caso que eu também vou pedir para o Guilherme soltar as imagens, que foi uma motorista, na verdade, ela não tinha habilitação, aí tem o carro que foi até incendiado, eu acho que por populares, atropelou essa criança,
de 1 ano, um pouco mais de 1 ano. Então, a motorista estava bêbada e sem habilitação. E aí, uma outra coisa que chama bastante atenção também nesse caso é o seguinte, ela chegou a ser presa, mas na audiência de custódia ela foi solta. A família realmente nessas situações elas ficam muito revoltadas, né? Por sorte, né, a criança não morreu e, se Deus quiser, vai se recuperar bem, mas poderia ter sido uma tragédia ali, Sim. né? E realmente a nossa legislação, as nossas normas, muitas vezes ela acaba sendo um pouco mais branda, fazendo com que pessoas que tiram a vida de outras pessoas saiam em poucos dias através dessa audiência. Então, realmente é preocupante. É importante realmente a gente pensar no cumprimento das normas, mas as normas também precisam ser severas em alguns momentos para evitar que isso aconteça até dias depois. Sim, exatamente. Hoje a multa é de quase R$ 3.000, não é isso? Mas se a gente... 2.000 e alguma coisa. Mas, na verdade, assim, é uma multa considerável, e há de ser considerável, tem que ser considerável, mas a multa é o de menos diante desses casos que a gente mostrou, né? Com certeza, né? Eu já tive oportunidade, até mesmo na Escola Pública de Trânsito, né, como instrutor ali, professor, de conversar com pessoas que estavam ali cumprindo essas penalidades de suspensão, de ter que fazer o curso de reciclagem, mas ainda não tinham a consciência da atitude dela, né? Então, esse é o mais importante, né? A multa, a suspensão, tudo isso é passageiro. Agora, se tirar a vida de uma pessoa, né, será que ele vai conseguir esquecer isso? Às vezes pode ser de um familiar no interior do veículo. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa consciência desde o início, né? E não pensar somente na multa, realmente é uma multa pesada, as penalidades são pesadas com relação a essa infração em si, mas isso tudo passa e quando você tira a vida de uma pessoa, então torna uma pessoa, né, com deficiência ali, isso tudo é muito mais preocupante e esse é o cerne que as pessoas têm que pensar quando se fala em conscientização no trânsito. Perfeito. O que fala hoje essa lei, a legislação da lei seca? A lei hoje, ela fala que é uma infração de natureza gravíssima, mesmo a recusa, o teste do etilômetro, quando ele dá no nível, numa quantidade um pouco menor, e a recusa, são situações similares. A pessoa, ela vai responder por uma infração de natureza gravíssima, são 7 pontos na CNH, e o valor dessa multa é multiplicado por 10, por isso que chega a quase R$3.000. São R$ 2.934,70. Se a pessoa for reincidente, se ela for pega novamente no período de 12 meses, tudo dobra, o valor dobra, a infração são 7 pontos, mas o valor da multa vai para quase R$6.000 e, mais uma vez, a pessoa ela vai responder também por um outro processo de suspensão e vai ter que fazer novamente o curso de reciclagem na Escola Pública de Trânsito, na Escola Pública de Trânsito. Perfeito. Então, assim, a gente está aqui explicando a legislação, mas vamos repetir mais uma vez, porque parece que tem muitas pessoas que ainda não compreenderam. Tudo isso, dinheiro, é um dinheiro alto, mas você consegue pagar. Agora, você tirar a vida de uma pessoa é algo que você vai carregar para o resto da sua vida. Você deixar, né, alguém, enfim, numa cadeira de roda ou numa cama, vegetando. E acontece sempre. A gente não está falando de casos isolados. Isso acontece. Acontece. Se alguém tiver a curiosidade de ir numa ala, né, de ortopedia, de emergência, dos hospitais que nós temos aqui no DF, vai ver que muitas situações que nós temos lá é em razão da imprudência. E da imprudência de certos condutores, né, às vezes até de motociclistas também, mas hoje a ocupação dos leitos nessas situações muitas vezes é por conta dessas imprudências, entre elas o álcool, a combinação álcool-direção, a pessoa que bebeu e dirigiu. Acredito até, diretor, que além da multa, enfim, além da perda da carteira, deveria ter uma campanha educativa nesse sentido, entende? De levar essas pessoas para de fato ver essa realidade. É verdade. Em paralelo ao trabalho que é feito de fiscalização, o Departamento de Trânsito também tem ações educativas. E essas ações elas são bem diversificadas, né? Inclusive para públicos diferentes, através de palestras, na Escola Pública de Trânsito mesmo, ou então em alguns eventos, no Parque da Cidade, sempre levando essa ideia da conscientização, mostrando, olha, esses são os riscos e esse aqui são as penalidades, essas são as penalidades, para que as pessoas entendam, porque realmente
Às vezes esses eventos eles acontecem próximo a bares também, né? Sim. A pessoa está ali sentado, justamente para que a pessoa tenha essa consciência de, naquele momento, pensar duas vezes e não ter que pegar na direção depois. Perfeito. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a lei seca e outras infrações de trânsito. O nosso entrevistado é o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do DETRAN do Distrito Federal, Glauber Peixoto. Diretor, quais são as outras infrações mais cometidas pelos motoristas, não só no Distrito Federal, porque você é a gente aqui, mas no Brasil como um todo? Isso. Se a gente pegar aquelas que causam maior risco, né? Certo. Aqueles são os fatores de risco que são mais evidenciados nos acidentes, a gente tem o álcool, como nós falamos, mas temos também a desatenção causada pelo uso do celular, o excesso de velocidade, a falta ainda de pessoas, a falta de cinto de segurança, capacete, são esses os que causam, são aquelas infrações que geram também os maiores índices de acidentes de trânsito e de mortes no trânsito. Sim, pode continuar. Na verdade, o uso do celular também é uma coisa terrível no trânsito. O uso do celular, ele mudou a vida das pessoas de 10, 15 anos para cá, né? Até às vezes no convívio social a gente percebe a mudança do comportamento. Sim. E, infelizmente, isso também refletiu no trânsito, né? O uso do celular ao volante, em poucos anos, ele se tornou um dos principais causadores de acidentes. Talvez não tão graves, mas quando aliado a situações de uso de álcool ou excesso de velocidade, aí a desatenção pelo uso do celular, ele acaba sendo muito mais grave, né? Então, hoje, nos grandes centros urbanos, a gente pode falar que nós temos o álcool, o excesso de velocidade e o uso do celular ao volante como talvez os 3 principais causadores de mortes aqui no DF e no Brasil inteiro. De mortes, né? Então, quer dizer, porque é aquilo que você falou, já fica uma coisa tão automatizada, já fica tão automático, já entra no carro, muitas vezes já tem até aquele suporte de celular, e aí tem estudos, inclusive, que falam isso, que 5 segundos de desatenção você pode causar uma catástrofe, né? Você tem uma ideia, o veículo a 80 km por hora, ele percorre em torno de 22 metros por segundo. Então, imagina a pessoa que pega o celular, ela vai desbloquear a tela, ela vai abrir o aplicativo, ela vai ler a mensagem. Ou responder muitas vezes, né? Responder quantos segundos ela está sem prestar atenção no trânsito. E o trânsito é complexo, né? A pessoa precisa estar atenta, observar pedestres, ciclistas, motociclistas, os sinais de trânsito em geral, ou outros veículos. Se ele não tomar esse cuidado, né, tirando a visibilidade ali da via, dos retrovisores também, aí o risco aumenta muito. E nós já tivemos situações aqui no DF, em que a pessoa bateu, ela colidiu com outro veículo e você não tinha marca de frenagem. Ela realmente não estava vendo. Não chegou nem a frear. Ela nem freou porque ela não viu. Ou seja, totalmente desatenta ao trânsito, né? Então, são situações em que é muito notório que o risco aumenta significativamente, porque às vezes pode ser um ciclista, como eu disse, um pedestre, uma pessoa mais frágil no trânsito, né? Essas pessoas são mais frágeis ali no convívio no trânsito. Claro. E isso tudo traz um risco muito grande e as pessoas precisam, mais uma vez, a gente está repetindo muito, né? Mas realmente estar atenta e consciente no trânsito. É isso. Eu acho que, infelizmente, é essa repetição mesmo para que a gente possa compreender e aprender essa lógica. Porque, veja, a gente está falando de... É difícil falar assim, uma pessoa de bem, mas tudo bem, uma pessoa de bem, que nunca causou nenhum crime, né? Não fez mal a ninguém, mas ali uns segundos no celular tira a vida de uma pessoa. Exatamente. Aí estraga com a vida dela e a vida de uma pessoa. Exatamente, né? E a gente... Uma coisa que é totalmente evitável. Totalmente. Os acidentes, em geral, todos esses casos que a gente vê de colisão, 99% são evitáveis, né? Na direção defensiva, tem aquelas pessoas que, inclusive, acreditam que não existe acidente de trânsito inevitável, a não ser quando é uma situação da natureza. Certo. O freio também falhou, do veículo, né? Uma coisa assim. Sim, tá. Isso, mas assim, até mesmo a questão do veículo, o condutor proprietário, ele precisa... Tem que estar à distância, né, no trânsito, mas ele também tem uma obrigação de observar seu carro, né? É verdade. O funcionamento. Então, assim, os acidentes, no fundo, alguém poderia evitar. Então, é isso que a gente repete muito, né? Observar essas situações, né? Observar a situação do veículo,
E essas regras básicas, né, no Código de Trânsito, fala normas gerais de circulação e conduta. Quem segue essas normas gerais dificilmente vai passar por uma situação de acidente, justamente por esses detalhes, né? Estar atento ao trânsito, ter uma distância de segurança do veículo da frente, estar em dia com a manutenção, observando o funcionamento do seu veículo. São situações que realmente a gente evita muitas ocasiões de risco aqui no DF. Quer dizer, você falou que, se eu não estou enganada, 90% dos acidentes são evitáveis? 95% dos acidentes de trânsito são evitáveis, de alguma forma. Às vezes é evitável no momento da circulação. É aquela situação que ele observa e toma atitude. Mas tem essa situação antes de colocar o carro em circulação também, né? São pelo menos 95% dos acidentes poderiam ser evitados. Esses são dados que são divulgados na direção defensiva. E esses 5%, talvez até menos, são situações da natureza, uma chuva muito intensa, ventos, né, que atrapalham alguns tipos de veículos, como motocicleta, às vezes a questão da visibilidade. Mas, fora isso, o condutor, o proprietário e, às vezes, o pedestre também, alguém pode ali contribuir para evitar um acidente de trânsito. Assim, a desatenção hoje em dia é muito grande, né, das pessoas como um todo. E o trânsito, ele requer uma atenção 100% centrada ali. Exatamente. É preciso, é muito dinâmico, né? As pessoas que estão dirigindo, Exatamente, que já têm um tempo de carteira, elas esquecem, quando tiraram a carteira lá atrás, como era difícil, né? Você estar concentrado, você ter a coordenação motora, mas é muito dinâmico. Mesmo em carros mais modernos, a pessoa precisa olhar para frente, olhar os retrovisores, ou seja, olhar para trás, olhar um sinal de trânsito, olhar a passagem de um pedestre, olhar a mudança de faixa de outros condutores, de outros veículos. Tudo isso é muito dinâmico. E aí, aliado à velocidade, algumas vias de 60, de 80, você precisa estar ainda mais atento. Então, sem sombra de dúvida, hoje a atenção ela tem que ser máxima ao trânsito. A gente pegou um dado aqui da comunicação do Detran, que no ano passado foram mais de 76 mil multas só de motoristas ao celular, mas assim, obviamente que é um número que é muito maior, porque isso aqui a gente está falando das notificações, né? Dos casos que os órgãos conseguiram verificar, mas... Cara, você olha para o lado, praticamente está todo mundo com o celular. Quando você observa, às vezes chegando próximo ao semáforo, né? Logo todo mundo... Também. E não pode usar Não pode usar o celular nem quando está no sinal vermelho. É verdade. Né? Porque ele está em circulação, o veículo está em trânsito, né? Então não pode. Então a gente, no dia a dia, infelizmente, a gente ainda vê muitas situações. Todas essas infrações, elas foram flagradas por agentes de trânsito ou por policiais. Né? Não foi por equipamentos, né? Então, a gente está falando de, praticamente, só nesse ano, mais de 200 autuações por dia pelo Detran, pelo DR, pela Polícia Militar. É um número bem expressivo, né? Muito considerável. E subnotificado, né? Assim, nesse sentido que eu estou te falando. Exatamente, com toda certeza. E como é que é a legislação com relação ao uso do celular? A legislação também teve alterações recentes, porque antigamente as pessoas só falavam ao celular, né? E depois de um tempo, com os aplicativos, né? Com os smartphones, né? As coisas mudaram. Então, hoje, o manusear, segurar o celular é uma infração de natureza gravíssima, só que, diferente da questão do álcool, ela não multiplica. Então, o valor dela é próximo a R$300. São 7 pontos na CNH também. E o usar mesmo, né? Quando a pessoa está com o telefone no ouvido é uma infração de natureza média. Mas o risco é muito grande, né? Então, essa desatenção, nós tivemos situações recentes, a pessoa que bateu numa árvore. Nossa, meu Deus. E poderia ter sido uma pessoa, né? Então, foi uma desatenção grande que a gente viu até aqui no plano piloto. Então, realmente, as pessoas estavam totalmente desatentas, sem observar a via, sem observar os obstáculos naturais que acontecem ali no trajeto. E isso é um risco muito grande de perder o controle, bater em outro veículo ou sair da pista, como foi o caso que aconteceu. O ser humano, ele tem a tendência a achar que nada vai acontecer com a gente, né? Então, para que esperar acontecer para mudar, né, uma atitude? E às vezes uma única ocorrência, nunca aconteceu nada com aquela pessoa, mas uma única ocorrência pode ser trágica, pode ser suficiente para tirar a vida de alguém ou porque a pessoa perca ali a vida, né? Então, realmente... a gente não pode dar essa chance de situações, às vezes, simples, corriqueiras, se transformarem em tragédias. Verdade. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta. Daqui a pouco eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a lei seca e outras infrações de trânsito. Nosso entrevistado é o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran do Distrito Federal, Glauber Peixoto. Glauber, em abril, o Distrito Federal completou, na verdade a faixa de pedestre, né, completou 28 anos no Distrito Federal. O Distrito Federal continua sendo referência no respeito à faixa de pedestre? Sim, Renata, nós realmente percebemos no dia a dia que a grande maioria dos condutores respeitam o pedestre no momento da travessia, né? Então, foi um movimento iniciado há 28 anos atrás de respeito, né, com a Polícia Militar e o Detran, trabalhando juntos ali para fazer com que as pessoas respeitassem. Então, foi ações de educação para o trânsito, a imprensa também comprou muito essa ideia, e aí, em seguida, veio a fiscalização com bastante intensificação para fazer com que as pessoas respeitassem. Na época, eram 600 faixas, hoje nós temos em torno de mais de 4.000. Olha. Então, assim, realmente o trabalho é muito maior, mas, no geral, a gente observa que as pessoas obedecem. Infelizmente, ainda tivemos algumas situações, né? Um caso de um óbito que aconteceu por atropelamento em faixa de pedestre. Então, a gente não pode descuidar, o condutor também não pode descuidar, estar atento, como nós já falamos aqui, mas realmente ter esse respeito ao pedestre, garantindo a ele aquele momento de travessia segura e não deixar que essa grande referência criada aqui no Distrito Federal de civilidade se perca aí. Todo mundo que conhece, tem parentes de outros estados, né, quando vem aqui, eles ficam assim entusiasmados ao ver, encantados mesmo, encantados, né, ao ver o respeito. Então, assim, realmente é importante, né, a gente não perder isso, porque Brasília é uma referência e assim tem que continuar sendo. Sim, eu acho que é um exemplo muito, muito claro do que a conscientização pode fazer, mudar culturas, né? E fazer transformações que realmente permanecem, né? Exatamente. Lá atrás, quando começou, muitas pessoas não acreditavam que ia dar tão certo, né, esse respeito, a pessoa que chega lá na faixa, estende o braço, todo mundo parando, né? Ali um comportamento até empático ali do condutor com o pedestre, porque uma hora ele também é pedestre. Então, todo mundo respeitando a passagem do pedestre. Isso é um exemplo muito grande de civilidade aqui no DF e que a gente se orgulha muito e que assim a gente continue tendo esse orgulho, trabalhando forte, o Departamento de Trânsito trabalhando bastante ações educativas, ações de fiscalização. O trabalho da engenharia é fundamental em deixar, né, deixar essas faixas em boa condição para que a visibilidade seja boa. É verdade, tem algumas reclamações, né, de que as faixas não estão visíveis, mas enfim, é um trabalho contínuo. Queria falar também sobre o Maio Amarelo, né, que o Maio Amarelo é um mês de conscientização e respeito no trânsito? Isso, o Maio Amarelo foi um movimento que começou pela organização mesmo, pelas pessoas, né, as entidades, organização civil, e os órgãos foram comprando essa ideia. Hoje, todos os órgãos de trânsito, em geral, a própria Secretaria Nacional de Trânsito trabalha, um mês inteiro de conscientização no trânsito, né? Os mais variados. Mas esse ano a Secretaria Nacional de Trânsito divulgou e os órgãos estão também trabalhando na questão da velocidade, né? Com o lema "Desacelere, seu bem maior é a vida", porque o excesso de velocidade ainda causa muitos acidentes em vias urbanas, em rodovias. Então, é importante que as pessoas também tenham essa ideia, né? Desacelera, pensa na vida, pensa realmente em chegar bem em casa, voltar, retornar para o seu âmbito familiar. E a velocidade não pode ser uma vilã nesse momento. Sim, e isso você está falando, inclusive, em vias urbanas, porque a gente tem muitos pardais, né, inclusive para ajudar nesse controle, e mesmo assim a gente percebe que as pessoas estão acelerando além do que deveriam. Mesmo assim, infelizmente, algumas pessoas, elas freiam nas proximidades do radar, né, do equipamento e voltam a ficar acima do limite da velocidade da via. Sim. E a nossa orientação não é essa. Não. Independente se tem a fiscalização ou não, vai ter a placa de velocidade ali, aquela redondinha, e a pessoa tem que seguir o máximo ali do limite da velocidade da via. Porque aqueles cálculos de velocidade são feitos levando em consideração a presença de pedestres, a presença de veículos de grande porte, de ônibus, transporte, de uma maneira geral. Então, tudo isso é utilizado para fazer o cálculo da velocidade máxima para aquela via. Quando a pessoa não cumpre, ela está aumentando o risco, não só para ela, mas para todo mundo.
Certo. A gente está finalizando, mas eu queria só deixar algumas coisas aqui. Esses alertas, né, que a gente está colocando. E aí colocar uma questão pessoal. Eu tenho um filho de 16 anos, né? E ele fala, mãe, quando é que você vai me ensinar a dirigir? Eu falei, não, só quando você tiver 18 anos. E aí vem a pergunta. A pessoa habilitada, se ela permitir que uma pessoa inabilitada, independentemente de ser menor ou não, isso, obviamente, que isso é um crime gravíssimo? Que ele uma pegue infração, uma é uma infração gravíssima. E se, de repente, a pessoa que permitiu ou entregou o carro para uma outra pessoa inabilitada, se houver um risco a uma outra pessoa, né, um dano, um perigo de dano... Inclusive, foi o primeiro caso que nós demos aqui. Isso. Lembra que da menina inabilitada que atropelou uma criança de 1 ano de idade? Aí o crime está muito comprovado, mas às vezes ela não precisa nem atropelar ou bater. Certo. Só o perigo, só ali o risco que outra pessoa, uma vítima, né, observar e se fizer a denúncia ali, se for a delegacia, ela pode sim responder. Criminalmente? Criminalmente e, lógico, se a pessoa é menor de idade, os pais responsáveis vão responder pela questão criminal e pode, inclusive, não só administrativo, penal, mas também na área civil, em razão dos prejuízos que podem ser causados. Então é isso, eu acho que, em linhas gerais, é responsabilidade e respeito no Exatamente. trânsito, né? É respeitar, né? É ter essa ideia da empatia, do respeito, do pensamento coletivo no trânsito. O trânsito são interações que precisam ser respeitadas o tempo todo, né? Se as pessoas tiverem essa ideia, com certeza nós teremos um trânsito cada vez mais seguro aqui no Distrito Federal. Tomara, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Foi ótima a nossa conversa. Nós agradecemos essa oportunidade de estar aqui debatendo, conversando, bate-papo mesmo, para que as pessoas entendam que o trânsito precisa ser tratado com seriedade, com responsabilidade e com segurança. Verdade, obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.